Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E o tema de hoje foi um dos temas colocados no grupo do WhatsApp Associados, né, pelo Marco de Lázari. Ele pediu desculpas que não consegue estar hoje conosco aqui, porque ele está em uma atividade nas quartas à noite no mês de abril, mas ele me ajudou a montar aqui essa apresentação para trazer para vocês, né? Teve um outro tema colocado lá, que foi justamente a chegada do belga na, na prova do indoor, mas como a gente vai ter o compartilhando conhecimento sobre o indoor, esse é um dos temas que vai estar aparecendo lá. Tá? Então, a gente elegeu esse aqui colocado pelo De Lázari, que é justamente o caso do lançamento do dardo. Deixa só eu tentar compartilhar ele na tela cheia aqui. É sobre o Jacob Vadlesh, né? Ele fez essa prova numa pista na África do Sul, e até o De Lázari pediu para compartilhar, né, que o próprio atleta depois compartilhou uma mensagem dizendo que a estrutura toda da competição não era para um atleta como ele, né, que não tinha toda uma estrutura preparada para justamente acolher um lançamento que foi esse que ele realizou. Então, assim, a gente encaminhou para vocês ali no grupo do Ativos 2023, que alertando também é um grupo que vai deixar de estar ativo logo depois do dia 31 de março e passa a ser validado o grupo do WhatsApp 2024, tá? Mas lá no grupo vocês têm esse vídeo que o De Lázari compartilhou no Associados, tá? Eu não sei se vocês estão vendo o movimento todo do dardo, né? Porque normalmente quando a gente passa aqui no Zoom, o movimento não fica tão bom, né? Mas ele faz o lançamento, faz um arco muito bonito, né? E ele vai cair do outro lado. Veja que ele quica e volta, né? Mas o árbitro foi até lá. O Geraldo conseguiu depois fazer para nós, né? Uns prints do vídeo, onde mostra justamente o árbitro da área de queda levantando a bandeira vermelha, e depois, no momento do primeiro toque do dardo. Se vocês olharem o vídeo, não sei se alguém está com um celular e um computador e consegue acompanhar, né, ou se o meu vídeo aqui aparece bem para vocês, mas vejam que quando o implemento toca, ele quica e volta, tá? Então, eu vou tentar passar de novo aqui o vídeo, tá? Ele faz o lançamento, o dardo vai lá, ele quica e volta um pouquinho, mas o árbitro foi exatamente no ponto onde ele fez o primeiro toque, tá? E aí a gente vê que foi uma das competições validadas pelo ranking mundial de competições da World Athletics. Ele fez 87,00, né? Esse 00 pode realmente ter sido 00, né? Mas foi o que foi validado aqui numa competição do dia 14 de março, nesse estádio na República Sul-Africana. E aí a gente trouxe algumas regras que fazem a gente pensar sobre essas situações, né? Então, a RC 19.4 fala que o árbitro respectivo nas provas de campo normalmente vai indicar a validade ou não de uma tentativa, levantando ou a bandeira branca ou a vermelha. Claro que vai depender do caso. E também traz que uma indicação visual alternativa também pode ser aprovada, porque normalmente a recomendação é que para cada prova de campo apenas um conjunto de bandeiras, seja vermelha e branca, né, seja usado, justamente para reduzir a confusão do público sobre o que é válido ou não. Porque a gente usa bastante o exemplo do triplo, que antigamente a gente tinha uma bandeira para tábua, uma bandeira para passada, uma bandeira para saída da área de queda. Então, se dois árbitros levantassem a branca e um vermelho, o público entendia, como foi 2-1, ganhou a bandeira válida, né? Então, o salto é válido. Então, assim, para não gerar confusão nas competições da World Athletics e todas as outras competições, eles recomendam que só use um par de bandeira, que fica justamente com o árbitro na área de lançamento e não na área de queda, como a gente viu ali. E o que a gente tem visto é que se sugere que se faça, como aqui traz, né, uma indicação visual alternativa, que é aquele árbitro na área de queda, ele pode apontar com o braço para fora da área de queda se caiu para fora, ou ele pode fazer um X se o dardo caiu chapado. Então, assim,
o árbitro que está com a bandeira tem que esperar essa sinalização para daí sim validar ou não a tentativa, né? E em provas de arremesso e lançamento, com relação ao julgamento de uma tentativa, quando a gente está falando do dardo especificamente, de que a cabeça de metal não toca o solo antes de qualquer outra parte do dardo, é recomendável que uma forma alternativa de indicação de bandeira seja usada, aquilo que eu comentei com vocês, né? Ou um X, ou empurrar a mão aberta para o chão, como se fosse uma mão chapada, também é uma outra forma, e essa que está no livro de regras. Mas normalmente o que a gente vê são movimentos mais amplos, né, como um X, que dá para visualizar de uma forma mais simples. A área de queda, ela deve ter uma superfície uniforme, né, o suficiente para garantir que o local da queda inicial do implemento possa ser claramente identificado pelos árbitros. Então, vejam, a gente está falando agora de uma outra parte do vídeo. Se aqui é uma superfície uniforme, a gente está entendendo que é a parte da grama, né? Tudo bem. O outro corredor de salto, ou outro corredor, desculpe, de lançamento, do outro lado do campo, também é uma superfície uniforme. Mas quando a gente diz que quando o implemento toca o solo, né, seja identificável ou claramente identificável pelos árbitros aonde fez esse toque. E olhem esse outro ponto, a área de queda não deve permitir que o implemento volte para trás, criando o risco de que o ponto de medição seja apagado, ou, na minha opinião, muito mais grave, que se um árbitro estiver ali próximo e o implemento toca no solo, ele volte ou quique em direção ao próprio árbitro, né, colocando em risco o árbitro. Então, se vocês ainda não conseguiram visualizar o vídeo, ele está no grupo do WhatsApp, olhem com atenção e vejam como o implemento toca o solo, e ele volta, né, ele quica. Mas fica fácil de visualizar porque o árbitro estava muito próximo, então ele conseguiu visualizar aonde tocou. E o que a regra fala é que o implemento ele não pode sair desta área de queda. Tá? Então, assim, se ele tocar nas linhas brancas ou para fora, a cabeça metálica, né? Tocar primeiramente aqui, nessa linha branca ou para fora, dessa angulação onde é a área de queda, aí sim ele está fora e não vai ser medido. Mas tudo que está dentro dessa angulação faz parte da área de queda, né? Então, o outro lado também faria parte. Em relação às tentativas, RT 3216 Pega coloca, reportagem do jogo como fosse eu, né? deixa eu só colocar aqui, espera só um pouquinho. Meu Deus, Deus. A 32.16, ela coloca que vai ser falha se a cabeça do dardo, ao tocar o solo no seu primeiro contato, tocar a linha do setor ou o solo fora deste, ou qualquer outro objeto, né? E aí tem outras questões ali que fala dos outros lançamentos, fora da linha do setor. Tá? Então, é isso que a gente acabou de comentar. E um lançamento vai ser válido somente se a cabeça metálica do dardo tocar o solo antes que qualquer outra parte. E aí tem essa recomendação, esses comentários, né, na regra 38.2, que fala justamente que as referências anteriores à regra falando da ponta do dardo, ela foi removida e substituída por uma referência genérica à cabeça, né? Não é a ponta metálica, mas sim a cabeça do dardo, e isso reconhece que o formato da cabeça ele tem variado muito nas construções dos dardos, né, dificultando, claro, a definição separada do que é ponta, do que é cabeça, né, metálica. Isso significa que os árbitros, ao determinarem se o dardo aterrissou corretamente nos termos da RT 3216 ou da 38.2 e o ponto de referência para medição nos termos da 32.22, agora tem uma área maior para ser avaliada. Porém, né, aqui a gente consegue estar vendo que isso aqui é uma cabeça metálica. Isso aqui, ó, é a ponta da cabeça metálica. Então, a gente tem que entender que não é só a ponta que está valendo, mas sim toda a cabeça metálica que tem que cair antes que o restante do dardo, para ser validado, né? Então, aqui a gente consegue estar vendo que tem pontas diferenciadas, né, cabeças em formatos diferenciados, né? E o que a gente verificou no vídeo é que a ponta, ou melhor, a cabeça metálica foi a primeira parte que tocou o solo e depois quicou, né? Aqui está um exemplo, né, de dardos deitados no gramado, então se ele cai chapado, ou seja, toca o dardo inteiro ou a
a parte posterior do dardo toca antes, aí sim a gente vai invalidar, o que não foi o caso, né? Ele tocou com a cabeça metálica antes do que o restante do dardo. Lembrando que, apesar de ser modificado um pouquinho a terminologia na regra, permanece como antes, né? Deve haver algum ângulo nessa queda, ele não pode cair chapado, por menor que seja esse ângulo, para o lançamento ser válido, né? Quedas planas, ou se a cauda tocar o solo primeiro, vai ser uma falha, e aí quem está com o par de bandeiras vai sinalizar a bandeira vermelha, né? Então, só lembrando que aqui a gente vê o print que o Geraldo conseguiu mostrar para nós lá no grupo, né, do dardo aqui, não fincado, mas que ele toca primeiro aqui o outro lado, né, do campo, caindo no outro corredor, e nos faz pensar em seguintes questões. Será que a especificação do corredor de lançamento estava ok? Será que não estava muito para dentro daquilo que se prevê na construção do field of play, né, da construção dos corredores de lançamento? Será que as especificações da área de queda estão de acordo com as marcas de inscrição? O que significa isso? Se eu sei que eu tenho um campo de 80 metros para a área de grama, digamos assim, e a pessoa que faz a inscrição, ou ele se coloca que vai participar da competição, e ele diz que ele tem 87 de inscrição como marca, como melhor ou marca na temporada, será que a gente está preparado para receber um atleta desse para dentro da competição? Então, é um ponto muito importante, e por isso também a gente precisa saber qual é a melhor marca ou a marca da temporada de cada atleta que está participando. Não é só para fazer divulgação ou um dado a mais para se ter, é justamente para conseguir programar tanto os arcos, né, da área de queda, quanto também todas essas questões de segurança. Será que as especificações de implemento estavam corretas? Será que esse implemento estava realmente no peso adequado? Né? Será que o centro de gravidade também estava certo? Será que isso foi aferido? Acredito que sim, porque foi validado pela World Athletics. E o posicionamento da equipe de árbitros, a gente viu que o árbitro estava bem próximo, conseguiu visualizar muito bem, né? A única questão é a bandeira, que a gente viu que não se usa mais, mas também não é proibido por regra. A questão da medição, né, que o Geraldo até fez o comentário no grupo, será que foi 87 cravado? Né? Pode ser que sim, né? A gente está entendendo que realmente foi esse o valor aferido. E o POP que a gente sempre fala, que é o procedimento operacional padrão, é esse desenho de onde vai estar o árbitro, qual é o implemento, quais são os equipamentos que a gente vai estar usando, qual é a nossa função em cada posição, né, para a gente conseguir estar validando e fazer com que a competição realmente tenha todo esse glamour de evento, ao qual a gente tanto gosta de estar dentro e tanto gosta de que as coisas aconteçam a contento, né? Não somente de forma televisiva ou de mídia, mas também e principalmente em prol dos atletas, né? Então, a gente trouxe essa questão, bastante coisa para abordar, vejam só de um pequeno vídeo, né? Mas fica aqui o convite para vocês, que questões que vocês têm interesse, não só deste caso, mas de outros, que coloquem lá no grupo associados para que a gente vá buscar, traga essas informações e sempre coloque, né, as discussões em dia de situações corriqueiras ou de situações que vão acontecendo ao longo da semana ou ao longo das competições que estão acontecendo no mundo e no nosso país, também nos nossos estados, tá bom? Então, gente, queria agradecer por mais essa quarta-feira. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo a todos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Até quarta-feira, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.